Olá, pessoal. Eu tô gravando meu primeiro vídeo, de fato, aqui, e eu espero que seja o primeiro de vários. Eu resolvi fazer isso porque daqui exatamente um mês, dia 31 de julho, eu faço 60 anos e entro oficialmente na galera, na turma dos idosos. Mas, gente, eu tenho uma dificuldade de entender o que é ser idoso, porque eu não me sinto muito diferente de quando eu tinha 40 ou de quando eu tinha 30. Eu tenho muito sonho, eu trabalho pra caramba. Aliás, hoje eu tô gravando esse vídeo depois de ter dado um monte de aula, passado no supermercado, comprado um monte de coisa pra fazer. Eu adoro cozinhar. Quem me segue por aqui pelo Instagram já deve ter visto que de vez em quando eu faço algumas comidas. Adoro cozinhar, é um grande hobby pra mim. Não vou dizer que é terapêutico, porque eu assisti um vídeo de uma mulher falando que terapia é terapia, né? É quando a gente pensa na gente, fala da gente, e quando a gente faz essas coisas que a gente chama de terapia, pelo contrário, a gente tá esquecendo da gente, Mas é meio que, digamos, um grande hobby que me tira um pouco do estresse. Então, adoro cozinhar. E fui no supermercado comprar um monte de coisas para fazer comida no final de semana, mas resolvi gravar o vídeo porque faz um tempão que eu tô querendo começar a discutir com vocês tudo isso que tá na minha cabeça. Quem sabe pedir ajuda para quem já passou por isso, para quem tá passando junto comigo, a gente juntos e aprendendo, e para quem vai passar e compartilhando o que eu já aprendi e o que eu vou aprender daqui para frente. Pessoal, eu vivi bastante. Eu curti muito a minha vida. Eu me sinto jovem, eu não consigo entender essa coisa que a gente tem do idoso, mas obviamente eu percebo, para minha surpresa, que algumas coisas sim mudaram. Até a maneira como alunos tratam, porque a gente continua cada ano mais velho. Eu dou aula faz muitos anos, faz mais de 20 anos, e a gente continua envelhecendo. Cada ano a gente está mais velho. E os alunos continuam a mesma idade, porque a meninada entra na pós depois da faculdade, nos MBAs logo depois. Então sempre o pessoal tem 20 e poucos, 30 e poucos, no máximo 40 e poucos anos, que é uma pena. É raro a gente ver gente da nossa idade estudando. Mas como os alunos continuam com as mesmas idades e a gente vai ficando mais velho, eu fui percebendo que há algumas mudanças na forma como eles percebem a maneira como a gente se comunica. E tenho a impressão que há um grande componente de etarismo nisso. Pode ser que eu tenha mudado? Pode, mas eu não sinto. Por isso que eu gostaria até de compartilhar essas coisas com todo mundo, para ir entendendo junto com vocês se eu mudei, se eu não mudei, porque eu não sinto. Eu lembro quando eu era menina, que eu via minha avó com 40 e poucos anos, com aquela cara de velhinha, com aquelas roupas sem forma, sem graça, que eu chamo do vestido quadrado, né? E eu não sou assim. Eu não consigo me ver com vestido quadrado, sem graça, com aquelas estampas velhas e com aquele cabelo totalmente batidinho na cabeça e falando coisas do que a gente chamava de velho, e falando coisas de uma vida sem graça, em casa o tempo inteiro. Eu não consigo me ver assim, gente. Eu preciso aprender a ser velha, me ajudem. Só que eu quero ser uma velha de 2023, em que, pelo amor de Deus, ser velho não pode ter essa carga ruim que às vezes até usam a expressão sua velha. Já usaram pra mim, pra xingar, como se fosse uma ofensa. Todos vocês já devem ter ouvido, e eu já ouvi, repito o que já ouvi, que ser velho não é xingamento, pelo contrário. A gente é velho porque não morreu, não é? Então isso é um privilégio maravilhoso. E eu quero entender como a gente vive esse privilégio.
É claro que eu continuo sonhando igual, eu continuo tendo planos igual, eu continuo sendo super produtiva, por óbvio, entendendo que sim, tem alguns limites. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha alguns limites. Talvez de falta de experiência, de conhecimento. Quando eu tinha 30 anos, tinha outros limites. Eu tinha um filho pequeno, então tinha um monte de coisa que eu não priorizava, porque minha prioridade era meu filho. Com 41 anos eu perdi meu marido, que tinha sido meu primeiro namorado sério, e portanto eu tive que reaprender a viver, e isto impõe alguns limites. Você tá preocupada em decidir como que você vai viver sem ter o teu suporte, sem ter teu apoio. Com 50 e poucos anos, eu comecei a ficar um pouco mais livre, digamos, um pouco mais solta, entendendo que eu começava a ter menos dos limites que eu tinha antes, e aí começa, né? Aquelas coisas. O joelho que dói. Mentira, meu joelho não dói, não. Eu tenho meu joelho ótimo, mas é o pé que eu destruí, porque eu aumentei peso muito rapidamente e usei salto uma vida inteira. O meu ortopedista, um dos meus primeiros ortopedistas que eu fui procurar solução para o pé, falou que eu era de manual, aquela pessoa de ter o pé destruído. Salto alto a vida inteira e aumento de peso muito rápido. E ainda era muito sedentário. Hoje eu não sou tanto. E claro, a minha lombar, assim, essa me dá um trabalho desgranhento. E, óbvio, a gente vai perdendo alguma mobilidade, descobrir que estou começando a ter artrose, isso dá algumas dores e tal. Então, sim, tenho limites. Mas são esses os limites. Eu acho menos limitantes do que aqueles limites cognitivos, de experiência, psicológicos, emocionais que eu tinha nas outras décadas da minha vida. Mas certamente não é todo mundo que pensa assim. Certamente tem algumas pessoas que começam a fazer algumas discriminações. E eu quero justamente compartilhar com vocês e aprender junto com vocês como lidar com isso e contar o que eu fui aprendendo com a minha experiência e lutar também junto com vocês para a gente mudar preconceitos contra o etarismo, para a gente curtir a nossa vida, já que ganhamos um presentão de estarmos aqui com 60 anos, espero que com 70, com 80, porque eu vou estar. Sempre falei que eu morro de pé. Eu brigo contra a morte até o fim. Pode ser que se eu ficar doente, muito sério, eu mudo de ideia, mas até lá eu morro de pé. Eu brigo contra a morte, porque quero viver, adoro a vida e quero aprender a viver como idosa. E quero aprender e ensinar que ser idoso é bom pra caramba. Ser idoso é elogio. Vou amar se um dia nós conseguirmos numa sociedade falar: nossa, você é idosa, parabéns, que bacana. Quero conviver com você. Você tem um monte de coisa para ensinar. Espero aprender esse monte de coisa para ensinar e contribuir um pouquinho com esse negócio aí. Topa, gente? Vamos comigo? Todo mundo. Quem já tem um monte de coisa para me ensinar, que é mais velha que eu, quem tá vivendo junto comigo e quem ainda vê isso como uma coisa tão distante. E não é, viu? Chega rápido mesmo. Aquela história que a vida é um tirico. É verdade. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Falei pra caramba. É o primeiro. Ih, vou falar muito. Esse é meu trabalho, né? Falar pra caramba. Aqui não vai ser diferente. Tchau, pessoal. Até o próximo.